A paz do Senhor para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem através desse canal. Nós estamos dando continuidade aqui no livro Escola Dominical, né? Nós vemos na aula passada a respeito de alguns homens que protestaram alguns dogmas, né? Alguns pensamentos do mosteiro, do catolicismo, enfim, ideia de indulgências, ou seja, o homem pagava pela salvação, e outros demais dogmas que não estão enquadrados dentro das Escrituras Sagradas e vão contra os princípios de Deus. E Martin Lutero, John Hus, John Wycliffe foram homens que se posicionaram contra esses dogmas, esse pensamento, e foram chamados de protestantes, ou seja, surge o protestantismo, quando Martin Lutero também envia suas cartas, e uma delas era para cidades, né, os conselhos. As cidades alemãs tinham conselhos, e desses conselhos a ideia era, vamos firmar a escola cristã, ou seja, levar as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, ao comportamento dentro dos conceitos de Deus. E isso mudaria a sociedade, né? Então, nós vemos o resultado de uma sociedade baseada numa educação, né? Tá certo? E nesse capítulo aqui, nós vamos dar sequência aí, mas agora falando a respeito do Brasil. O nosso tema central, formação integral do cristão, né? Escola Dominical, unidade 1, capítulo 5, lição 1. Capítulo 5 vai falar a respeito da educação no Brasil, uma retrospectiva e as suas perspectivas. A educação no Brasil. Introdução. Nós vemos um momento, o período do Brasil, né, muito, a nível de cultura, muito atrás da Europa, né? Enquanto Martin Lutero escrevia as cartas para escolas, universidades na Alemanha, John Wycliffe fazia isso na Inglaterra, o Brasil estava sendo descoberto, né? Tá certo? Porque foi da ordem de 1500. E aí nós vamos ver uma outra cultura, né? Uma desaceleração, enfim. Mas Deus cuidando. A educação no Brasil, colônia, se inicia com um instrumento de dominação, pois a vinda dos nossos primeiros educadores, os jesuítas, tinham como missão não evangelização no sentido bíblico, de cumprir a grande comissão, mas de estabelecer o movimento da contra-reforma. Ou seja, nós recebemos no Brasil o domínio, né, de Portugal, de Espanha, e as nações que estavam aqui no Brasil, que eram praticamente os índios, era uma nação indígena, sem cultura, sem conhecimento, quando recebe com impacto, né? Havia uma diferença de postura, né? Uma diferença de vestimenta, uma diferença de cultura, e isso impactou. Mas quando eles vêm para cá e começam a implementar a ideia, né, do ensino, na verdade, não era no sentido de desenvolvimento de uma sociedade. A primazia era se guardar do protestantismo, né? Então, a ideia, a ordem papal, junto com o rei, era trazer o ensinamento dos dogmas, tá
tá certo? E não era no sentido de evangelização bíblica de salvação. Era no zelo, falar assim, ó, esse território aqui é nosso, né? Vamos colocar aqui, vamos plantar nossa semente, tá certo? E aí surgiram as missas, surgiram as idolatrias, na verdade surgiram, não, já foram trazendo essa influência, né? Do purgatório, trazendo a influência da indulgência, ou seja, de uma série de dogmas que o catolicismo trouxe, misturado aí com as epístolas, fazendo umas liturgias, tá certo? Mas tudo era a ideia de combater a reforma, ou seja, surgiu então a contra-reforma, tá certo? E quem sempre sofreu os danos foi a humanidade, foram os povos, às vezes por falta de sabedoria ou de visão de líderes, né? Então, era uma dominação. A visão era essa, não era a salvação. Desculpa. Uma retrospectiva da educação no Brasil. No Brasil, a primeira modalidade de educação instituída objetivava ser o instrumento da contra-reforma, para inibir e combater os avanços da reforma protestante. Então, o conceito daqueles que chegaram aqui para a civilização era ter esse amparo, né? Esse território é nosso, aqui é a nossa dominação, e aqui nós vamos colocar as nossas regras. A visão era a dominação, a visão não era a salvação, né? Era um conceito político-eclesiástico. Ou seja, um conceito e um concílio entre o Papa e o Rei. A ideia era essa. No 5.2, a educação em um novo tempo. Ou seja, ali, esse período era um período marcado por uma história de um povo que não tinha cultura. Então, era um tipo de informação. Mas aí vem um novo tempo, a tecnologia vem, as mudanças vêm, né? As mudanças, a história da indústria no Brasil, a influência das nações, né, no Brasil, trouxeram uma história. E com isso, o cristianismo, o conceito de Deus, acabou se perdendo. Então, segundo Oswaldo Aranha, a educação só pode ser compreendida em determinação do momento histórico. Sendo assim, torna-se evidente a atenção aos novos rumos a serem perseguidos. Ou seja, conforme a mudança da história, eu preciso direcionar, eu preciso me adequar para passar informação. E a informação do cristianismo, do conceito, né, da palavra de Deus, precisava estar inserida na sociedade. Tá certo? E era conforme a mudança histórica, eu preciso implementar, eu preciso adequar. Então, levando-se em consideração a especialidade das mudanças na segunda metade do século XX, pois o momento exige invenção e ousadia de imaginação para criar um mundo. Ou seja, Oswaldo Aranha está falando o seguinte: com a mudança vem um novo pensamento. E muitas vezes vem um novo pensamento e vem influência. E com a influência, o homem se perde do conceito de Deus. O homem começa a tomar diretrizes dentro de outros conceitos que não são de Deus.
considerando uma verdade, né? E o que é errado. Porque a palavra de Deus, né? As escrituras sagradas, ela nos traz uma ordem de comportamento, né? De sensatez, de postura, de honestidade. E foi nisso que o homem se perdeu no século XX, por causa da história. 5.3 está falando das novas tecnologias em educação. Vivemos um novo tempo com cultura impregnada pela linguagem da televisão, da tecnologia e da informática. No entanto, trabalhamos ainda com recursos tradicionais que não têm apelo para as crianças e jovens. Ou seja, a tecnologia entrou, mudou o conceito da história, né? A indústria do entretenimento, né? Hoje nós tratamos das redes sociais, são muitas informações dentro de um contexto histórico de desenvolvimento. E com isso, deixou-se o conceito de Deus, as escrituras, enquanto a tecnologia, enquanto a linguagem da tecnologia e a informática fala de uma forma que fala como uma carreta, muitas vezes o evangelho pregado, o conceito de Deus, vai como um fusquinha, vai como um 4 rodas, né? Vai de uma forma tradicional, lenta, e temos perdas nisso. E é onde que a sociedade perde, porque acabamos criando uma sociedade sem embasamento no sentido de conceito. E aí vem os resultados, né? As tragédias, né? Os filhos se perdendo nas drogas, se perdendo na bebidice, os filhos se perdendo nos conceitos próprios, buscando uma independência, mudando seu conceito no sentido congênito, né? No sentido psicológico, e aí temos perdas, né? Porque não conseguimos alcançar a sociedade a nível de um conceito das escrituras sagradas. Só vivemos isso, ainda pouco que vivemos, dentro da igreja. E a sociedade se perdeu, né? Tá certo? E é isso que o novo tempo e a nova cultura, né, dessa linguagem vem trazendo, vem fragmentando, sofremos com isso. Mas ainda esperamos, né? E buscamos e oramos a Deus para mudar esse conceito. A única forma é o Espírito de Deus. A única forma do homem permanecer firme, sólido, é aquele que observa as Escrituras Sagradas. É aquele que traz para dentro da sua casa o conceito das Escrituras Sagradas. O processo, as perspectivas atuais da educação. O processo da educação nas sociedades primitivas acontece de maneira informal e universal, pois todos se beneficiam dela e é baseada na observação e na imitação da educação patriarcal dos povos hebreus. Ou seja, enquanto as nossas crianças, os nossos jovens no século XX, século XXI, ganharam uma velocidade de entretenimento, né, a nível de mudança de história, houve um investimento, isso mudou os conceitos, né? E com isso, a educação, ainda dentro do conceito de Deus, estão embasados, observados nas cartas, né? De uma forma patriarcal, ou seja, eu pego o livro de Hebreus, eu tenho todos os conceitos ali, e é ali que eu posso viver, transferir para minha casa, minha família,
ou ainda a sociedade, o conceito real de Deus. E isso é um desafio, né? Um desafio. Enquanto as informações, a tecnologia avança contra as nossas crianças, os nossos jovens, de uma forma brutal, veloz, nós vamos caminhando, né, na palavra de Deus, nós vamos caminhando, né, no pouco de Deus, e vamos alcançando resultados por causa da palavra de Deus, né? Então, nos perdemos muito no século XX, XXI, a respeito da educação na sociedade. Mas a igreja ainda está viva, né? A igreja de Deus ainda está viva. Certo? E vivemos da palavra de Deus. E buscamos os conceitos de Deus. Isso que é mais importante. Dentro dessa perspectiva ainda, com o desenvolvimento dos povos e o surgimento de sociedades complexas, aparecem as novas necessidades. E assim, novas modalidades de educação. Ou seja, vêm as mudanças, né? Vem a tecnologia, e muitas vezes nós precisamos nos adequar para poder alcançar as pessoas, alcançar as crianças, os jovens, alcançar a sociedade. E isso, nós falamos de mudança de história. Certo? Isso nós estamos falando a nível de Brasil, né? Finalizamos essa parte aqui, né? Vamos dar continuidade na lição 2, tá certo? A nossa referência é IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e da Anhangabaú, São Paulo. Certo? Se você gostou, dê o seu like, né? Se inscreva e nos ajude a divulgar a palavra de Deus através desse canal, né? Certo?